Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí para vocês. Neste vídeo nós iremos falar sobre sequências, tá? O que é uma sequência. Vamos falar sobre sequências básicas e até mesmo uma sequência um pouco mais avançada, que seria uma kill list, tá galera? Bom, aqui eu tenho uma vista vazia. Vou criar uma vista aí para o nosso conteúdo de hoje. Então aqui no nosso canto direito eu vou adicionar o nosso 3D. Aqui do nosso lado esquerdo vou adicionar os nossos playbacks. Só uma coisa, eu vou dar uma limpada aqui neste playback, tá? Vou vir aqui no menu, vou deixar somente estas opções habilitadas para ficar um pouco mais visível aí. Intuitivo para a parte de visualização, tá? Bom, aqui nestas duas linhas eu vou deixar os meus presets, meus Dynamics presets, porque assim que eu for mudando aqui os meus parâmetros, os meus presets já irão mudar também. Aqui nesta parte vamos com nossos grupos. Vamos fazer melhor, vamos deixar mais ou menos aqui os nossos presets. Aqui nós podemos colocar as nossas sequências. Vou girar aqui o mouse, tá? Só para a gente poder ter uma janela limpa, né? Uma vista de sequência limpa. Que mais aqui que a gente pode ter? Podemos ter aqui também, de repente, o nosso Phaser Editor. Maravilha. Então vou gravar aqui esta vista como prog. E é isso aí, galera. Vamos dar início então aqui ao nosso tutorial de hoje. Bom, então vou gravar uma sequência simples aí para vocês. Vou chamar aqui o grupo de All Spots, botão Add, Full, aplicar uma Position. Vou vir aqui em Gobo, aplicar um Gobo. Vou chamar aqui o nosso grupo de All Beams e All Auras, Full. Só uma coisa, galera, aqui eu tenho o grupo da cabeça, né, dos meus aparelhos, porque estes aparelhos aqui eles têm uma aura, então fiz um grupo separado para eles, tá? Então chamo o grupo geral, Position, Color e uma cor. Legal, vamos gravar aqui um playback, né, uma sequência simples. Olha aqui o interessante, se eu vier aqui no meu Command Line e digitar S, então clicar no botão aqui do nosso playback, ele já entende como um store, tá? Então não preciso abrir uma outra janela aqui, apertar o store, fechar a janela e salvar esse playback, tá? Então só digito S aqui e isso funciona para qualquer coisa que eu quiser gravar aqui no nosso sistema, ok, galera? Então vamos lá no Etch Clear 3 vezes. Baixei e levantei a minha sequência. Maravilha. Já tenho os meus aparelhos lá salvos no meu playback. Vamos entrar aqui nas opções, né, desta sequência. Basta eu clicar aqui em cima. Então, Edit. E legal. E aí eu já tenho as opções de edição deste kill, né? Então aqui, por exemplo, se eu clicar nesse nome aqui com o botão direito, eu posso nomear aí o nosso kill, de repente uma intro, ou eu posso clicar e segurar em cima dessa caixinha aqui que ele já abre o nosso teclado virtual. E aí, galera, aqui eu tenho o nosso Fade Time, né? Fade in para todos os parâmetros, por exemplo, 3, please. Ele já vai dar 3 segundos para todos os parâmetros dos nossos aparelhos. Se eu clicar aqui, digitar 0, please, ele deixa todos os parâmetros zerados aí para mim.
Vamos supor que eu queira um tempo, né, um fade time somente para o dimmer. Então aqui eu tenho fade time para o dimmer de 3 segundos e um fade time para a color de 3 segundos. Ok? Então vou fechar aqui esse editor. Levantei o nosso playback e olha que legal. Fade time somente para os parâmetros desejados, ok? E aí aqui eu tenho Moving Black, que nós iremos falar quando formos criar uma Cue List, e o Trig Time também, ok? Bom, então este exemplo aqui foi de uma sequência simples, tá, galera? Uma única sequência aí, um único Cue. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre uma Cue List. Bom, para gravar uma Cue List aqui, galera, o princípio é o mesmo, né, de se gravar uma sequência básica. Então, para isso, eu vou criar uma Cue List aqui. Então, vou selecionar o nosso grupo de all xb main at full position color blue. Então, esse é o meu primeiro Cue. Então, venho na minha command line S e seleciono aqui um playback que esteja vazio. Primeiro Cue criado. Segundo Cue vão ser os nossos spots at full position gobo. Deixa eu ver o que dá para adicionar aqui também. Acho que podemos adicionar... Não, esses strips não. Podemos adicionar aqui os LEDs do piso. Então, all LED steps at full color blue também. Próximo Cue, S. Pressiono aqui no botão referente ao nosso playback, que seria este Go aqui. Então, create second Cue, ou criar segundo Cue. Perfeito, já criamos um segundo Cue aqui no nosso playback. Vamos para o terceiro, só que o terceiro ele vai funcionar como uma espécie de bump, né? Um ataque para a gente. Então, tudo que é base, tudo que está azul, vai ficar branco, tá? Então, S novamente, playback. E na próxima Cue ele vai ficar vermelho e os nossos spots vão trocar de position. S. Cliquei novamente no Go. Galera, supondo aqui que estamos gravando uma música, tá? Uma música com refrão, com uma base. Aí agora de repente eu vou para um refrão desta música, aonde os meus spots eles vão para plateia e vão fazer aí um efeito de pan, tá? Então para isso eu vou utilizar aqui o meu fader editor, ou meu phaser editor, desculpa, e adicionar os meus passos absolutos, tá? Então vou aqui no absoluto, seleciono aqui o primeiro passo, que vai ser aqui. O segundo passo já existe, na verdade. Então vou selecionar este segundo passo aqui, ó. Vou ativar o single step aqui embaixo, né, para mim comandar apenas um passo. Tá? Então com este passo aqui selecionado, passo 1, eu movo ele para onde eu quero. Eixo X, eixo Y. Quero que ele vá um pouquinho mais para a direita. Vou selecionar novamente o passo 2 e vou colocá-lo mais para a esquerda. Ou posso selecionar por aqui, ó. Passo 1, passo 2 e eu já tenho o movimento aqui nos encoders.
Tiro aqui de single step. Legal, já tem um movimento aí. Vou vir aqui no nosso phase, né, neste símbolo aqui, e adicionar um 360. E aí eu vou vir aqui no nosso speed e reduzir este speed aí para uns 13 bpms, tá? Bom, o phase aqui não está me agradando, muito aqui, então eu vou lá no nosso Matrix e vou dizer para ele que eu quero um shuffle selection, tá? Então aperto aqui no shuffle e aí vou novamente lá em cima no 360. Legal, agora sim está um efeito do meu agrado. Vou baixar aqui mais um pouquinho o speed. Maravilha, esse é o efeito que eu quero. Eu posso gravar este efeito, galera, como um preset de position, ou eu crio uma janelinha nova aqui de preset all. Na verdade eu já tenho uma janela de preset all chamada effects, então posso salvar este efeito aqui, tá? Clico e seguro aqui no meu local que esteja vazio e renomeio este cara como refrão, música 1, please. Seleciono aqui este efeito e vou salvar este efeito aqui no nosso playback. Então S, go novamente. Maravilha. O nosso próximo cue, ele vai parar o efeito dos spots aqui, aplicar aqui uma position, por exemplo, plateia. Novamente, parei o meu efeito. Eu quero gobo open. Eu quero todas as minhas bases com dimmer 0. Creio que eu não tenho aqui um preset de dimmer 0, então vou criar aqui, né, dimmer 0 para minha base. Esse vai ser um ataque final, tá? Então S, gravei aqui, all spots, dimmer 0 que eu acabei de gravar, S, gravei novamente. Maravilha. Então at clear. Vamos entrar aqui na nossa kill list e aí nós temos uma kill list bem razoavelmente completa aí, com algumas kills, com efeitos, com bumps, né? E aí agora nós vamos editar, né, esta kill. Então vou levantar aqui o primeiro fader, desculpa. Assim que eu levanto o fader, eu já tenho uma base aí. E a hora que eu dou o go, nós já temos aqui os nossos spots, tá? Mas esse kill list, galera, ele tá bem bruto aí. Agora a gente precisa meio que lapidar esta kill list, né? Então, adicionar um moving black aqui para esses spots, né? Por exemplo, a hora que eu dou um go aqui, eu já quero que ele chegue na posição e que ele já abra na minha posição, né, com os gobos já inseridos e etc. Então, para isso, nós vamos entrar novamente aqui no nosso playback e para este kill, que vai se chamar intro base, por exemplo, o primeiro kill vai se chamar intro. O intro base aqui, eu vou ter um fade time geral de 3 segundos. E um moving black, tá? Aqui eu tenho os modos, né, de moving black para este kill intro base. Botão direito. Default, galera, ele vai deixar para mim de acordo com o default dessa sequência, tá? Então se eu for lá no menu dessa sequência e falar que o default seria early, né, todos os meus kills que estiverem em default serão early. Ou none, né, não quero moving black para este kill. Ou defined, eu vou definir em qual kill este moving black entrará. Ou early, early quer dizer o mais cedo possível, tá? Então, o mais cedo possível eu quero que este kill entre, né? Ou upon go,
assim que eu pressionar o botão Go, este Moving Black já entra em ação, ou Late, que seria o mais tarde possível, ou seja, numa kill anterior a este kill atual, ok? Então no nosso caso aqui vai ser um definido. Eu quero o target, né, o alvo desse Moving Black será o kill número 1. Então a hora que eu entrar aqui no intro, né, no kill 1, este kill 2 já estará sendo carregado no nosso Moving Black. Legal? Então vamos ver como isso afetará aqui a nossa sequência. Vou baixar aqui o playback, levantei novamente. Então vou pressionar Go agora. Olha que maravilha. Já tem aqui os spots na posição com o gobo, né? Os nossos LEDs aqui do chão também já com a cor. E vamos para o próximo kill. Esse é o nosso bump, tá? Vocês lembram? Então, galera, o bump aqui eu gostaria de dar um go. Ele faz esse bump e automaticamente entra para o próximo kill. Então, para isso eu vou lá no Edit novamente. Vamos nomear este kill aqui de bump, com algumas setinhas, ou uma setinha. E o próximo kill aqui, algumas setinhas, base. Por que algumas setinhas? Eu sei que este kill não precisa de um go, tá? Então ele vai ter um trig time já atrelado a ele. Eu não preciso me preocupar em dar um go aqui para este kill, tá? Então Enter. O nosso bump eu quero que ele entre seco mesmo. E a nossa base aqui, eu quero um fade time de 4 segundos, tá? Então ele vai fazer o bump seco e vai entrar com 4 segundos. E aí, galera, eu aplico um trig time aqui, ó, para este kill número 4, né? Para nossa base. Então, o trig time aqui para nossa base vai ser de 0,5 segundos. Ou seja, dei um go no bump, ele esperou meio segundo, entrou para o kill 4, que é o base, com 4 segundos de entrada, ok? Vamos ver lá o que aconteceu. Então, baixei, levantei, intro, base, bump, galera, vou dar um go, bump, então já foi para a nossa base. Legal? Maravilha. Vamos para a próxima kill, que seria aí o nosso refrão. E, bom, aqui nós podemos adicionar um tempo aí para este efeito, né? Vocês viram que esse efeito ele entrou bem seco aí, bem rápido. Então vamos lá no Edit novamente. Olha que interessante, aqui na Kill 5 nós criamos uma espécie de pasta, né? Um folder aí, vamos dizer. A nossa sequência aqui, ela trabalha por partes, tá? Então, por exemplo, na Kill 5 eu tenho minhas informações básicas, né? Como position, color, né? A minha base em geral. E na parte aqui abaixo dessa Kill 5 eu tenho o meu efeito. Por que é legal isso, né? Porque aqui na Kill 5, por exemplo, se eu mudei a minha base de cor dos meus washes, por exemplo, eu posso setar um time diferente para essa base de cor aqui dos meus washes e setar um time diferente para o meu efeito, tá? Então, aqui eu vou criando várias partes dentro de uma kill, onde eu posso brincar aí com efeitos distintos, né? Então, eu não fico com um fade time geral para tudo, né? Para efeito, para parâmetros e etc. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar um fade time aqui para o meu efeito, que é o refrão música 1. Fade time aí de 4 segundos. Vou fazer melhor aí. 6 segundos, please. Vamos ver o que aconteceu. Então, intro. Bump. E agora o nosso refrão. Olha que legal. Ele já vai subir lá para o nosso efeito com 6 segundos, tá? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vamos selecionar aqui as nossas bases. Vamos fazer um update aqui neste kill, tá? Em vez de vermelho, este kill aqui vai ser verde.
Então eu vou fazer edit, ou eu posso vir aqui no nosso menu, o update já vai piscar automaticamente, clico aqui no update, e aí eu vou adicionar um novo conteúdo para Kill 5, tá? Ela já virou green aqui. Então, add, clear. Vamos lá ver o que aconteceu. Bump. E aí o nosso refrão. Olha aí o que eu quis dizer, galera. Vocês viram que o nosso verde ele entrou seco, né? E o nosso efeito entrou lá com 6 segundos. Tá? Mas aí eu gostaria que esse verde ele entrasse aí com 2 segundos. E o nosso efeito subisse lá com 10 segundos. É isso aí, olha lá. Verde entrou com 2 segundos e o nosso efeito subindo com 10. Tá? Então esse é o grande benefício aí de nós programarmos uma kill list aí em partes, tá? Uma kill, né, em partes. Bom, próximo kill seria o nosso bump, novamente de saída. Porém, eu gostaria de ter um trig time de novo aqui, tá? Então vamos nomear aqui como bump out esse último kill. E o fim, eu quero um trig time de 0.5 e um fade time de 8 segundos. Bump. Subiu o refrão. Bump de saída, mais trig time e fade time out. Legal? Galera, só recapitulando aqui, como eu atualizo uma kill aqui, né? Existem duas formas. Ou eu dou o update aqui nos nossos botões, né? Ou, por exemplo, eu gostaria de de atualizar esta aqui, o intro aqui, né? Eu quero os meus washes aqui em vermelho ou em âmbar. Eu posso fazer dessa forma também. Eu abro aqui o nosso playback, edit, lá na nossa command line S, né, de store, clico na kill desejada, que seria a intro, e então merge, tá? Mesclar. E aí eu tenho algumas opções aqui, ó. Se eu deixar kill only, ele vai afetar somente este kill, tá? Se eu não deixar kill only, galera, ele vai sair traqueando essas informações aqui para baixo. O que quer dizer? A intro base aqui, ela vai ficar âmbar também, né? Ela vai assumir o tracking do kill anterior. Se eu deixar kill only, ele vai fazer um update somente nessa kill e as próximas ficarão azul do jeito que era antes. Então não vou deixar o kill only. Aí aqui eu tenho opções de mesclar. Mesclar, eu adiciono um conteúdo com um conteúdo que já existe. Overwrite, aqui eu removo o conteúdo antigo e adiciono um conteúdo novo, tá? Remove, eu removo as informações deste aparelho para esta kill, né? Os parâmetros deste aparelho, e cancelar aí a operação, tá? Então no caso aqui eu quero fazer um merge neste kill, fechei lá, botão at, clear. E perfeito, né? A nossa kill já está alterada, seguindo o nosso tracking, tá? Como vocês podem ver aí. Os nossos washes permaneceram âmbar até que eu mude este parâmetro. Legal, galera? Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha ficado bem explicativo aí para vocês.
Espero que vocês gostem deste novo formato aí também, né? Tô fazendo ele com uma captura de tela para ficar uma qualidade melhor aí para vocês. Legal? E, bom, por hoje é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Gostaria de pedir uma gentileza a vocês, né? Se vocês puderem compartilhar aí o nosso canal para a galera, né? No intuito de compartilhar conteúdo mesmo. Nós ficaríamos bastante contentes aqui, né, família HPL. Então é isso, galera. Gratidão a todos, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!